Graças a Deus, irmãos. Amém? Aleluia. Que privilégio estar aqui. A Joyce tem uma irmã gêmea, né? A Jaque. E a Jaque faz parte da nossa igreja, a Igreja Batista Capital. Desculpa, derrubei o negócio. Somos aliançados em Cristo. E é um privilégio poder estar aqui nessa noite. Muito prazer, meu nome é Fábio. Eu sou um dos pastores lá da Igreja Batista Capital. Nós nos reunimos, obrigado, ali no Lago Sul, perto da Terceira Ponte. Temos tido o privilégio de compartilhar Jesus naquele lugar, revelar o Senhor. E há alguns anos, eu tive um encontro com Jesus quando eu tinha 10 anos de idade. E numa igreja batista aqui na Ceilândia. E com 10 anos, o Senhor foi se revelando a mim. E eu fui mergulhando na vida da igreja, servindo na igreja. Servindo em diversas áreas, faixas etárias. E eu tinha na minha cabeça que missões era um ministério específico para um grupo específico de pessoas. Na minha cabeça era assim: Deus chamou algumas pessoas para cantar, outras pessoas para dançar, outras pessoas para pregar, outros para interceder, outros para tocar instrumentos, outros para irem aos campos missionários e serem missionários. E tendo essa compartimentação na minha cabeça, eu olhava para missões e eu pensava: este não é o meu ministério. Isso não é o que Deus tem para mim. Que lindo ver pessoas indo, compartilhando o evangelho. Que bonito isso acontecendo. Mas na minha cabeça isso não era para mim. Na minha cabeça tinha algumas pessoas que eram chamadas especificamente para o ministério missional, para serem missionários. E ao longo da jornada, o Senhor foi abrindo os meus olhos e a minha percepção sobre a missão de Jesus na terra. Se você trouxe a sua Bíblia, abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 6. Isaías capítulo 6. Tem um texto lindo, né? Esse texto é clássico. Isaías capítulo 6, ele começa dizendo assim. Vocês vão projetar? Eu vou ler com vocês para a gente ficar na mesma versão aqui. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz que clamava, e a casa se enchia de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Depois disso,
ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos por um instante, a colocar a mão sobre o seu coração e se apresentar a Jesus. E se colocar diante do Espírito Santo de Deus e dizer: Senhor, fala comigo nessa noite. Eu quero te desafiar a colocar toda a sua expectativa em Jesus e no Espírito Santo. Eu não te conheço, eu conheço poucas pessoas aqui, mas existe um Deus que te conhece de perto, que passou a semana com você, que conhece você desde quando você era uma substância informe no ventre da sua mãe, que conhece cada plano, projeto que Ele tem para a sua vida, que não faz absolutamente nada por acaso, que te trouxe aqui nessa noite e que pode falar com você de uma forma íntima e pessoal. Então fala: Jesus, não me deixa sair daqui nessa noite sem uma palavra da tua parte para a minha vida. Espírito Santo de Deus, essa é a tua palavra. O Senhor a inspirou. O Senhor tomou homens e mulheres para serem conduzidos pelo Senhor, para que a tua palavra se perpetuasse de geração em geração e fosse escrita e pudesse chegar até nós. E nós estamos aqui reunidos no teu nome, a tua igreja, diante da tua palavra. Então, Espírito Santo de Deus, usa esse tempo, usa essa nossa conversa aqui para falar aos nossos corações, para ministrar aos nossos corações, para nos alinhar com o propósito do Senhor para as nossas vidas. Nós precisamos de Ti, Jesus. Nós precisamos do Senhor, Espírito Santo. Então vem sobre nós. Nós te entregamos o governo de absolutamente tudo, Espírito Santo. Nós te entregamos o governo de absolutamente tudo, Espírito Santo. Você pode ter um tempo pessoal aí de adoração a Jesus. Levanta suas mãos aos céus e reconhece Jesus. Diga: Jesus, Tu és adorado. Tu és aquele que era, é e há de vir. Tu és aquele que vive soberanamente sobre um trono eterno e inabalável. Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tu és o começo, o meio e o fim. Tu és o guarda de Israel. Jesus, nós levantamos um altar de adoração e reconhecimento a Ti. Jesus Cristo maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, exaltado entre as nações, entronizado, aquele a quem foi dado o nome que está acima de todo nome, para que ao som do nome de Jesus, todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, e todo principado, potestade, domínio das trevas não prevalecem ao som do nome poderoso de Jesus Cristo. Por isso nós te reconhecemos e te exaltamos. Tu és Senhor e Rei. Tu és exaltado. Exaltado, Jesus, 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 Jesus. O texto diz que no ano da morte do rei Uzias, Isaías é atraído para uma experiência íntima com o Senhor. Ele é atraído para uma visão, uma revelação de que Jesus estava no trono. Ele ainda não tem a revelação clara de que era Jesus, mas ele vê o Senhor assentado num alto e sublime trono. E é interessante pensar que ele
ao escrever o relato, ele deixa absolutamente claro que isso acontece no ano da morte do rei Uzias. E quando eu olho para esse texto, as primeiras vezes eu fui ficando inquieto com isso, porque que ele deixou claro que isso aconteceu no ano da morte do rei. Uzias, segundo os teólogos, historiadores, ele era primo de Isaías. Ele tinha uma relação próxima. Uzias tinha sido levantado por Deus para reinar sobre o seu povo. E a Bíblia diz que Uzias, ele em seu primeiro período de reinado, ele foi extremamente obediente. O Senhor esteve com ele. Todas as guerras em que ele se propôs a lutar, eles saíram vencedores. Houve um alargar de fronteiras, uma conquista de territórios. Mas chegou um momento que Uzias, ele deu uma titubeada, ele não seguiu uma orientação da parte de Deus. E a Bíblia diz que ele foi acometido por uma enfermidade mortal. E ele foi levado à morte. E aí, no ano em que isso acontece, Deus se manifesta. Então eu queria te colocar dentro de um contexto de que, imagina você vendo o seu rei tomando decisões que não são corretas diante do Senhor. E vendo esse rei, esse governante terreno, sendo um instrumento de estabelecimento de um caos. Eu não sei quantos de vocês conhecem a história do Haiti. O Haiti foi um pedaço de terra comprado pelos franceses. Metade do pedaço foi conquistado pelos franceses e a outra metade pelos espanhóis. Esse pedaço de terra fica no Mar do Caribe. Quando houve a abolição da escravatura, os franceses não sabiam o que fazer com os seus escravos. E aí eles se lembraram: a gente tem um pedaço de terra lá no Mar do Caribe. Por que a gente não despeja essas pessoas lá? E aí eles despejaram as pessoas escravas nesse lugar. E assim como Portugal tentou fazer com o Brasil, eles usavam aquelas pessoas, aquela terra ainda para servir à França. Até que houve uma guerra pela liberdade do Haiti. E aí o Haiti, no dia da sua constituição, a primeira constituição do Haiti, ela tem um ato de consagração do Haiti a Satanás. A primeira constituição do Haiti, ela é declarada, tem uma declaração de entrega a Satanás. Essa Constituição ela já foi reformada várias vezes. Hoje o Haiti é um país independente. Mas o Haiti vive um tempo de extrema luta. Bruxas voam no Haiti. O Haiti já passou por vários desastres naturais. Já teve terremoto, já teve maremoto, já teve vulcão. E sabe o que é interessante? O Haiti e a República Dominicana ficam na mesma ilha. O maremoto, o terremoto e os vulcões só passam no lado do Haiti. O Haiti é completamente destruído. A ONU enviou forças de paz para lá durante muitos anos. Tentou se estabelecer a paz ali. A ONU se retirou e alguns anos atrás, eu acho que foi em 2023, gangues entraram dentro do palácio do governo, assassinaram o presidente dentro do palácio
e assumiram o governo do Haiti. E aí as gangues controlam os postos de gasolina, as escolas, controlam tudo. A nossa igreja, nós temos um orfanato no Haiti, que foi estabelecido lá, em parceria com uma igreja da Flórida, quando teve o terremoto não, do vento lá. O do vento, assim, o furacão, desculpa. Quando o furacão passou, o último furacão, e que o país estava pacificado pela ONU. E aí a nossa igreja abriu um orfanato lá. E logo que esse presidente foi assassinado, nós fomos lá para entender como que ficaria a manutenção do nosso projeto. E eu me lembro que eu cheguei no Haiti, assim, e aquele caos, as crianças se jogando na frente do carro, pedindo comida. Como lá é um lugar, eu não sei quantos de vocês já foram para a África, além da Joyce e do Rafa, mas como lá é um lugar de africanos, você está na África, assim, tipo, apesar de ser no Mar do Caribe, você está na África, assim, então é bem parecido. E aí as crianças se jogando assim no carro para pedir comida e as pessoas armadas na rua. Você não pode atravessar zonas que são tomadas pelas gangues. Você entra no mercado e tem revista, tem guarda armada para que não haja roubo no mercado. E eu falei, meu Deus, o que eu vim fazer nesse lugar? O Davi morou no Haiti? Cadê Davi? Na época do exército? Na época que o exército estava lá, né? Porque agora, quando eu fui em 2023, não tinha exército. Não tinha coleta de lixo na rua. Não tinha absolutamente nada. E por que eu estou te contando isso? Porque quando não há governo, há caos. As gangues decidiram estabelecer o preço da gasolina, do litro da gasolina. A gente, quando chegou lá, o litro da gasolina estava 23 dólares. Um litro da gasolina. Um frango estava 30 dólares. Quando a renda per capita do Haiti, as pessoas vivem com 2,50 dólares por dia. Ou seja, ela precisava ficar 15 dias com fome para comer um frango. Porque quando não há governo, há caos. E aí, Isaías, ele começa o texto dizendo assim: no ano da morte do rei, no ano do caos, eu vi o Senhor num trono. Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. E o primeiro ponto dessa nossa conversa aqui é: não deixe que as más notícias roubem sua percepção de que Jesus está no trono. Não permita que o desgoverno lá fora afete o seu governo aqui. Ele começa dizendo assim: no ano do caos, no ano do luto, no ano da dor, no ano da morte do rei Uzias, o Senhor se revelou a mim e disse assim: ei filho, eu ainda governo. Eu ainda governo, eu estou no trono. Hebreus 12:2 diz: mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder, o aperfeiçoador da nossa fé. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Eu não sei quão caótico tem sido seus dias, sua jornada ministerial, o que você tem vivido dentro da sua casa, do seu trabalho, dentro daqui do contexto da igreja, que está te dando uma sensação de desgoverno, de que você não está caminhando na direção dos planos e dos projetos de Jesus para você.
Mas o primeiro passo do Senhor para nós nessa noite é chamar a nossa atenção e voltarmos os nossos olhos para Ele e nos lembrarmos que Ele está no trono. Ainda que governos caiam, que líderes tropecem, que os tempos sejam incertos, o trono de Deus não está vazio. Ele reina com justiça, glória e sabedoria eterna. E aí quando a gente continua lendo o texto, diz: acima dele havia serafins, cada um com 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. Clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Seu clamor fez estremecer as portas do templo, e o edifício ficou cheio de fumaça. Ponto 2. Nesse lugar de entendimento de que Jesus está no trono, abra os olhos e veja a glória de Deus por toda parte. Abra os olhos e veja a glória de Deus por toda parte. Ele fala assim: no ano da morte do rei, eu vi o Senhor assentado no trono. E quando eu olhei, eu vi a glória de Deus enchendo o lugar. Abre os seus olhos e perceba o movimento dos céus. A glória de Deus na sua casa, na sua igreja, na sua rua, na sua vizinhança, no seu trabalho. Abra os olhos e perceba a manifestação da glória de Deus. O Salmo 19:1 diz: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento demonstra a habilidade das suas mãos. Os seus olhos estão sobre toda a terra. A glória de Deus é manifesta na terra, por meio da ação do Espírito Santo. Em meio às tragédias, a glória de Deus não foi removida da criação. Precisamos apenas de ter os nossos olhos abertos e perceber a presença de Deus. Tem uma música do Baruch que ele fala assim: na folha que cai, na flor que brota, na onda que vai, no vento que sopra, Deus está. No homem que sente as alegrias da vida, no pequeno que aprende o que o mestre ensina, Deus está. Eu sei, Deus está. Em tudo vejo o teu amor, em tudo vejo tuas mãos. E te agradeço, ó Criador, porque tudo que existe só existe porque tu és Senhor. Isaías abriu os olhos, ele viu o Senhor. E aí, o verso 5 diz: então eu disse, ai de mim, eu estou condenado, pois sou um pecador, tenho lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ponto 3. Reconheça quem você é e confesse as suas limitações. Sabe, irmãos, porque muitas vezes a gente está tão envolvido dentro de um sistema religioso que é muito mais fácil para a gente ficar fingindo diante de Deus que está tudo bem. Ficar posando diante de Deus de super crente. Quando diante dele não existe nada que nós possamos fazer a não ser reconhecer o quanto pequeno, limitado nós somos. Nós estamos, como igreja, numa campanha de 40 dias com a palavra. A gente está lendo a palavra e dentro dessa campanha da igreja, a gente está lendo o Novo Testamento todo nos 40 dias. E nessa semana a gente estava lendo Romanos. E eu estava conversando com a Renata, minha esposa, que está ali, sobre o quanto que Romanos é uma carta que me abençoa, porque Paulo, ele abre o coração de uma forma tão vulnerável, ele se vulnerabiliza assim, dizendo: olha, há uma luta aqui do pecado com o Espírito, que eu sei que quando o Espírito reina e vence, o pecado é vencido.
Mas eu sou tão miserável que o bem que eu quero, eu não faço. E o mal que eu quero, eu volto e faço de novo. Nós precisamos nos apresentar diante de Deus sem máscaras. Como ele fala na carta aos Coríntios, dizendo: olha, tira o véu, tira a máscara. Porque quando nós nos vulnerabilizamos na presença de Deus, convencidos pelo Espírito Santo, conduzidos pelo Espírito Santo a nos render a Jesus, reconhecê-lo como nosso Senhor e Salvador, reconhecer que nós não somos nada sem Ele, quando nós nos colocamos nesse lugar de vulnerabilidade, há recurso dos céus, que vem até nós, e gera em nós a transformação que a gente precisa. Que a gente pode passar uma vida inteira aqui dentro e continuarmos os mesmos. A gente pode nascer na igreja, frequentar a escola bíblica, pequeno grupo, levantar as mãos na hora da adoração. Mas se a gente não se percebe pequeno e limitado diante da grandeza e da santidade de Jesus, fala: ai de mim, eu sou pecador, ai de mim. Nós nos colocamos num lugar como se a gente se bastasse e não precisasse da intervenção da parte de Deus para nós. Isaías, ele, quando se vê diante dessa realidade, ele não encontra outra alternativa, outro caminho. A visão da santidade de Deus deve nos levar ao arrependimento sincero, à rendição profunda. Romanos 3:23, Paulo diz: pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. E há uma frase de Charles Spurgeon que diz: quanto mais você se aproxima de Deus, mais você vê a sua impureza. Tem um chamado de Deus para nós ao arrependimento também nessa noite. Tem um chamado de Deus para nós de darmos uma olhada nas vestes e percebermos o que a gente precisa tirar. O verso 6 diz: então um dos serafins voou até mim com uma brasa ardente, que havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou meus lábios com a brasa e disse: veja, essa brasa tocou seus lábios. Sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Ponto 4. Não sei se você está anotando. Receba todos os recursos que você precisa da parte do Senhor. Meu amigo, Jesus já veio. O sangue foi derramado, a graça foi manifesta. Tem recurso de Deus para você nessa noite. Tem provisão, tem brasa viva do altar, que vai tocando e vai purificando e vai limpando e vai tirando as escaras e vai transformando a vida. E aí todas as vezes que a gente vem para cá e se expõe à presença de Deus: Senhor, eu quero me expor à tua presença mais uma vez. Eu não quero sair daqui do mesmo jeito que eu entrei. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. E vai brilhando, brilhando, e vem tenaz, e vem recurso do altar, e vai tocando a gente, e vai transformando a gente, dia após dia. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Porque Deus não é um Deus que simplesmente julga. Deus não apenas mostra o pecado, mas Ele também proporciona purificação e capacitação.
E aí o verso 8 diz: então ouvi o Senhor perguntar: quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E aí eu respondi: eu estou aqui, envia-me. Eis-me aqui, envia-me. E aí o ponto 5 é: ouça e atenda o chamado de Deus para esses dias. Ouça e atenda o chamado de Deus para esses dias. Esse mesmo Isaías, ele foi levantado por Deus. Gente, eu amo Isaías. Às vezes a gente ouve esses pregadores dizendo assim: quando eu chegar no céu, né, quero dar um abraço em Paulo, quero rever a fita do não sei o quê. Gente, Isaías, ele foi usado pelo Senhor de uma forma estratégica, tão poderosa. Como é que pode o Senhor falar com Isaías com a riqueza de detalhes que falou? Isaías viveu cerca de 600 anos antes de Jesus Cristo nascer. E aí ele começa a escrever: não havia nele beleza ou formosura que vos agradasse. Homem de dores, que sabe o que é padecer, mas ele foi desprezado, o mais humilhado dentre os homens. E não abriu a boca como um cordeiro, porque ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha o nível de revelação de Deus para Isaías. Ele olhar para o povo e falar assim: esse tempo de dor e escuridão não durará para sempre. Aquele que anda na escuridão verá a luz. Porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Gente, olha o nível de revelação de Deus fluindo nas veias, assim, nos poros de Isaías, para ele falar de Jesus com a riqueza de detalhes que ele falou 600 anos antes. Como é que as pessoas não acreditam na Bíblia? Como é que pode o Espírito Santo fazer esse nível de amarração, ele usar Isaías dessa forma? E uma das profecias que Isaías disse foi assim: olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres e quebrantados de coração, e pôr sobre os que Sião estão de luto óleo de alegria, vestes de louvor, coroa ao invés de cinzas, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele profetizou isso. Quando Jesus começa seu ministério público, ele entra no templo, estufa o peito e diz assim: sabe essa profecia de Isaías? La garantia sou eu. Ele repete: o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres e quebrantados de coração, e pôr sobre os que Sião estão de luto vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, óleo de alegria, coroa ao invés de cinzas, e anunciar o ano aceitável do Senhor Jesus. E aí a gente chega em Mateus capítulo 28, e aí o Senhor estufa o peito, olha para a igreja e fala assim: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, agora vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele fala: e eu estarei com vocês até o fim dos dias. Você está entendendo? Que eu e você hoje aqui somos a continuidade do que Isaías profetizou há 2.600 anos atrás.
Isaías profetiza, Jesus concretiza, e Jesus fala assim: agora eu vou transmitir essa profecia que foi cumprida na minha vida e se estende para a sua. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Agora eu estou te dando. Eu estou te dando. E aí ele fala que por meio do Espírito Santo, quando a gente começa a ler Atos, ele fala que a gente vai receber esse poder. E nós seremos testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E aí a gente vai se espalhando. E aí a gente vai indo, vai se movendo, vai indo, vai se movendo. Mas sabe, eu acho que a gente tem muitos benefícios de morar aqui no Brasil. Mas a gente tem muitos malefícios também. Porque a gente tem o privilégio de se encontrar com essa verdade e fazer dessa verdade algo que seja só um acessório nas nossas vidas e não a força motriz das nossas vidas. No final não foi final, foi em junho do ano passado, nós estivemos na Índia. E nós começamos um trabalho na Índia há 15 anos, com uma escola de futebol. E aí, até que um indiano se converteu, ele foi para o seminário teológico, se formou em teologia, e aí ele agora é pastor da igreja que foi implantada lá. E aí o casal de missionários voltou, e aí a gente faz um trabalho de manutenção e sustento da igreja. E agora nós estamos numa fase de construção do templo. E aí eu cheguei na Índia e eu pensei, eu acho que o evangelho não consegue chegar aqui. Foi a meu primeiro choque com a Índia, porque alguns missiólogos, eles fazem uma associação da Índia com a porta do inferno. Você desce do aeroporto, quando você sai, é aquele caos. Carros por todos os lados, buzinas e mais buzinas, barulhos e todos os carros batidos. Eu não vi um carro inteiro na Índia. Eles já vão até colocando outros para-choque, assim, sabe? Tipo, o para-choque, o carro é prata, o para-choque é preto, a porta de um lado é vermelha, do outro lado é azul. Eles nem arrumam mais. E aí você vê as pessoas de joelho nas esquinas, fazendo oferendas, queimando incenso. E você entra numa loja e tem uma pessoa atrás de você com incenso. E você anda na rua, você tem que ficar se desviando das oferendas. Não existe uma árvore frutífera que não tenha um altar de oferenda no pé da árvore. Todos os táxis e Ubers que a gente entrou tinha frutas e flores na console do carro como uma oferenda. E aí eu fui olhando para aquilo e falei, meu Deus, tem como o Senhor entrar aqui? É possível o evangelho entrar nesse lugar? E aí a gente foi indo e conhecendo as crianças do projeto, e elas dançando, fazendo as danças da Índia, e falando em hindi, e eu não entendendo nada. Eu falei, gente, eu não estou entendendo nada, e eles também não. Eu acho que eles não sabem quem é Jesus. Quando a gente voltou para onde a gente estava hospedado no primeiro dia, eu deitei assim com a minha esposa na cama, olhei para ela e falei, eu acho que eles não sabem quem é Jesus. Eu voltei com essa impressão do primeiro dia. E aí no segundo dia a gente foi de novo, e aí começamos a ouvir os testemunhos, e fomos ouvindo as coisas. E aí no quarto dia, batismo. E aí antes do batismo o pastor falou assim, olha, vocês sabem como funciona o batismo aqui na Índia? Alguém aqui já foi para a Índia? Também não? Também? E aí ele falou assim, você sabe como funciona o batismo aqui na Índia?
E aí eu falei, a gente não. Ele falou, olha, o hinduísmo é uma cultura e uma religião. Quando eles negam o hinduísmo, eles estão negando a cultura. Então, a partir desse momento, eles não fazem mais parte dessa terra. Eles não poderão ser enterrados no mesmo cemitério que os outros. Eles terão de levar essa declaração de que eles estão se batizando por livre e espontânea vontade, que não tem ninguém forçando eles, que eles não estão recebendo nada em troca. E vão registrar isso em cartório. Isso vai ficar uma observação no documento deles. Então, quando eles forem pedir emprego, vão saber. Ele negou a nossa cultura. Quando ele for querer precisar de algum serviço do governo, vão saber, olha, ele não é hindu. E aí ele explicou isso para a gente, explicou para as pessoas, e aí foi falando, quem realmente quiser se batizar, vem aqui à frente e assina o documento. E aí a gente começou a ver o movimento das pessoas indo à frente e assinando, e assinando, e assinando. E o Espírito Santo falando, eles não sabem que eu sou, não é? E assinando, e assinando. E a gente desceu para um rio, a gente estava na região de Calcutá, e a gente desceu para um lago assim, todo sujo. Aí o pastor abria assim a sujeira, vinha o próximo, se batizava. Abria a sujeira e o Espírito Santo falando comigo, o Espírito Santo falando comigo. No outro dia, culto de domingo, um espacinho assim, desse retorno até esse mais ou menos. Uma lona no chão, uma mesinha. Foi chegando gente, eles se amontoando, sentado no chão assim. Um teto dessa altura. Lá fora 46 graus. E aí eu olhando para aquilo, e ele se amontoando, olhando para o pastor, prestando atenção, não se mexendo para nada. E aí eu falei, eu acho que eu vou passar mal aqui. Acho que eu vou desmaiar. Tinha um ventiladorzinho assim de teto. Falei, vou ficar de pé para eu não desmaiar. Quando eu levantei, o ventilador parou. Caiu a energia. Veio o obreiro com um monte de uns papelãozinhos assim para eles ficarem se abanando. E aí o Espírito Santo falou para mim assim, falou comigo, olha para eles. E eles todos paradinhos assim, prestando atenção. Falei, essa é a minha igreja. Eu estou te contando dessas coisas porque a nossa vida é tão fácil aqui no Brasil, gente. É tão fácil que a gente começa a achar que a gente não tem um chamado missionário. Que a gente começa a achar que Deus é aleatório. Que Ele colocou a gente nesse bairro aleatoriamente. Que Ele abriu a porta de emprego que a gente vai amanhã aleatoriamente. Que Ele deu uma família para a gente aleatória. A gente acha que o Deus, que como disse a Jó, Ele falou assim, Jó, onde é que você estava quando eu falei para o mar, você vai só até aqui? Onde é que você estava quando eu falei para as estrelas, brilhem, quando eu dei um nome para elas? Ele falou, Jó, eu faço da terra o descanso dos meus pés. Esse Deus, você acha que Ele colocou você nos lugares que Ele te colocou para você pagar seus boletos? Você acha? Para pagar suas contas? Deus que tem o domínio de todas as coisas. Gente, quando a gente lê Gênesis, que Deus levanta Abraão, Ele fala, Abraão, eu vou levantar você e vou fazer de você uma grande nação. E no meio disso, Ele já fala sobre os anos de escravidão no Egito que o povo passaria. Ele já faz referência lá. Tem Abraão, Isaac, Jacó, José. Os irmãos são vendidos, vira Israel.
ou o desenrolar da história. Ele faz tudo friamente calculado, gente. Ele levantou Isaías 600 anos antes para dizer algo que ele ia fazer lá na frente. E por que que a gente vive aqui no Brasil achando que a nossa vida é aleatória? Por que que a gente ouve sobre a grande comissão e acha que ela é algo para alguém que lindo, a irmã, como é o nome da irmã lá nos Ribeirinhos? A irmã Adriana, olha que lindo ela lá, que Deus a abençoe. E você? Onde é que você está? Para quem que você está falando? Para quem que você está compartilhando? Para onde você está indo? O que você está fazendo? Os perdidos estão te incomodando no nível de quê? Porque lá atrás fizeram uma frase assim: missões é feita com os pés de quem vai, com os joelhos de quem ora e com as mãos de quem abençoa. E aí a gente decidiu se ancorar numa delas, falar assim: beleza, vou orar aqui e estou sendo um missionário. Ou então vou pegar meu dinheiro aqui e vou dar uma oferta missionária como quando o meu 13º cair. E aí eu vou vivendo a minha vida aleatoriamente, fazendo da minha profissão o centro da minha vida, fazendo dos meus filhos o centro da minha vida, fazendo do meu casamento o centro da minha vida. Se meu marido morrer, eu morro. Se eu perder meu emprego, eu vou embora dessa igreja. Se o Senhor não me der um carro, Deus, se eu der um carro para o fulano. A gente vai minimizando a grande comissão, quando, meu amigo, o Senhor fez a mim e a você igreja, corpo vivo de Cristo, que vai aonde o cabeça quer que a gente vá, que abraça, que serve, que acolhe, que ama. Ser parte do cristianismo é mudar completamente os nossos princípios e valores. A nossa cosmovisão muda, é um restart. Eu achava que as coisas eram daqui, mas o Senhor me mostrou que não é. E é por isso que eu amo o Sermão da Montanha, porque Jesus, ele meio que fala assim: vocês estão aqui reunidos, vocês querem me ouvir? Vocês estão prontos? Aí ele abre assim o normativo do reino e ele começa a dizer: não ajuntem tesouros na terra, onde o ouro e a prata corroem, porque onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Não façam as coisas para serem vistos pelas pessoas. O que a sua mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Não queira parecer religioso se você não é. Não seja como os fariseus que ficam nas praças levantando as suas mãos, parecendo super religiosos, quando na verdade estão fazendo orações vãs. Ao invés disso, entra para o seu quarto, fecha a porta e fala com o seu pai que está em secreto. O cristianismo nos desconstrói. E não existe construção cristã sem entendimento missionário. E é por isso que Spurgeon disse que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Porque não existe cristianismo sem missão. Porque a essência de Cristo é a missão. Você consegue entender isso? Sem missão ele não precisava ter vindo. Ele foi o primeiro missionário. E o chamado de Deus para nós é adentrarmos a sua presença, assim como Isaías o fez. Reconhecer a presença dele. Reconhecer a sua glória. Reconhecer as nossas limitações e sermos tocados e providos nas nossas limitações da parte do Senhor. Erguermos a nossa cabeça e dizer: eis-me aqui.
envia-me a mim. E começar a ir. Talvez você não tenha um chamado para ir para a África, como o Rafa e a Joyce. Mas o Senhor te plantou num lugar amanhã tem missão para você, tá? Talvez você está aqui sozinho e não tem ninguém da sua casa que ainda conhece Jesus. Daqui a 30 minutos tem missão para você, tá bom? Se a gente perde o entendimento de que Jesus nos comissionou, a nossa vida vira e se resume às coisas da terra. E você não foi feito para a terra. Você foi feito para o céu. Então o chamado de Deus para nós é para nós alinharmos o propósito das nossas vidas. A nossa agenda, a agenda do céu. E sabe, é sobrenatural. Porque Deus, estou terminando, já passei muito do meu horário? Não? Tá tranquilo? Porque Deus é pedagógico na missão, gente. Deixa eu contar um testemunho para você. Eu perdi o meu pai na pandemia. E eu vivi um tempo muito difícil na pandemia, porque o meu pai, a minha mãe, a mãe da minha mãe e uma irmã da minha mãe pegaram Covid juntos. Naquele auge. E os 4 foram parar na UTI. Juntos. Depois de 50 dias na UTI, o meu pai faleceu. E aí, uma semana depois, a mãe da minha mãe faleceu, minha avó. E 10 dias depois, a irmã dela. E a minha mãe estava internada, perdendo a irmã, a mãe e o marido. Como a minha mãe estava internada, os médicos não deixaram minha mãe ir enterrar o meu pai. E o meu pai, antes de morrer, tinha pedido para a gente enterrá-lo na cidade dele, próxima a Goiânia. E aí eu fui enterrar meu pai sozinho. Com a minha esposa, a gente entrou no carro. E aí a minha mãe e minha irmã ficaram aqui no hospital, eles estavam internados na Anchieta. E aí uma semana depois eu voltei para lá para enterrar minha avó, com a minha mãe internada. Depois, 10 dias depois, voltei para enterrar minha tia, com a minha mãe internada. Quando a minha mãe saiu do hospital, ela passou por um período muito difícil de lidar com luto e com esse rombo dessa perda. Enfim, foi muito difícil. Alguns meses depois, uma amiga minha me ligou e falou assim: por que você não vai para os Ribeirinhos com a gente? E aí, eu e a Renata e um casal de amigos, a gente foi para os Ribeirinhos. E aí a gente estava subindo os rios e visitando as pessoas e conhecendo as pessoas. Meu nome é Fábio. Eu me apresentei no começo? Sou o Fábio, gente. E aí a gente estava subindo ali e tal, de repente a gente parou o barco numa casa que tinha um adolescente de mais ou menos uns 12 anos e 3 crianças. E aí eles começaram a contar que eles estavam dormindo ali. E geralmente as casas dos ribeirinhos é um cômodo só, assim, tem tudo nesse cômodo. As redes, a cozinha, e todo mundo dorme ali e vive ali, naquele pedaço. E aí eles falaram que quando eles acordaram de manhã, a mãe estava morta no chão dali da sala, no pé da rede. E aí eles viram a mãe morta, acordaram e tal. Eu acho que tinha uma criança de 2, de 4, de 6 e o menino de 12. E aí ele contando a história e tal, e falando que eles estavam sendo cuidados, que estava dando tudo certo. Eu perguntei: cadê o seu pai? Ele falou: meu pai saiu para caçar alguma coisa
para a gente poder almoçar. E aí eu falei assim, como é que é o seu nome? Aí ele falou assim, meu nome é Fábio. Aí o Espírito Santo falou assim, tá vendo? Eu cuido do Fábio. Assim como eu estou cuidando dessas crianças aqui, eu também estou cuidando de você. Eu também estou zelando por você. Assim como eles estão seguindo e vão seguir, você também vai seguir. O Senhor me levou àquele lugar para compartilhar da esperança do Evangelho. Mas enquanto eu me encontrava com Fábio, que assim como eu também estava de luto, o Espírito Santo trouxe consolo para mim e me usou para trazer consolo para ele. Porque o Senhor não desperdiça a missão. E talvez você possa estar olhando assim, mas eu nem tenho como ir, eu não tenho o que fazer, eu não tenho recurso. Dê o primeiro passo na direção do chamado e do propósito do Senhor para a sua vida. E o Senhor vai usar a sua jornada para trazer brasa viva do altar, para prover aquilo que você também precisa. Sabe o que você precisa fazer? É dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. E eu queria te convidar a fechar os seus olhos. E tem uma coisa que eu gosto muito de fazer, é porque nós somos muitos aqui, mas o Espírito Santo te enxerga na sua individualidade. E eu acho que Deus pode ter falado alguma coisa com você durante esse período que a gente conversou. O meu desafio para você é falar com o Espírito Santo o que você entende que Ele falou com você. E ter um tempo agora, você e o Senhor, e dizer, Senhor, é isso mesmo que eu entendi? É isso que o Senhor quer falar comigo? É essa porção que o Senhor quer que eu volte para casa hoje? Consolide isso no seu coração agora, você e o Senhor. Consolide isso no seu coração, e aí, fala, Senhor, é isso mesmo? Se é isso mesmo, me ajuda a viver, me ajuda a praticar, me ajuda a sair daqui hoje com uma porção da parte do Senhor, para que eu não seja o mesmo, para que eu não reaja da mesma forma aos planos e aos projetos do Senhor para a minha vida. Espírito Santo de Deus, o Senhor é uma realidade aqui. E o Senhor passeia no nosso meio nessa noite, entregando palavras e confirmações. E eu quero te pedir agora, Espírito Santo, para que o Senhor traga entendimento daquilo que o Senhor falou individualmente aqui a cada um de nós. E que o Senhor ministre sobre nós os recursos que a gente precisa para viver aquilo que o Senhor ministrou ao nosso coração nessa noite. A gente não quer ser emocionado. A gente quer viver os teus planos, os teus projetos para nós, a vida do Senhor para nós. Então o Espírito Santo vai ministrando, vai entregando, vai abraçando, vai revelando, vai curando. Você que chegou aqui com seu ministério paralisado, porque você sofreu decepções ao longo da sua história. Essa é uma noite de recomeço. O Senhor está dizendo para você que Ele te trouxe aqui para te lembrar que Ele não se esqueceu de tudo que Ele te disse que faria por meio da sua vida. Você que paralisou diante da frustração, diante da traição, diante da dor,
Essa é uma noite de você levantar a sua cabeça, pegar as suas ferramentas e voltar à missão que o Senhor um dia te confiou, porque quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Você que se distraiu no meio do caminho, que se enganou que a porta aberta era recurso, quando na verdade era distração para te tirar da missão. O Senhor está te dizendo nessa noite: é hora de você voltar a fazer aquilo que eu te chamei para fazer. Essa é sua noiva que ama a nação. Essa é sua noiva que chora em compaixão. E esse é o seu povo